Olá! Hoje a gente vai desvendar a história de como o Brasil se tornou uma potência industrial. E o mais curioso é que essa transformação não veio de um grande plano, não. Ela foi impulsionada por crises globais. Pois é, a gente vai mergulhar fundo em como o Brasil deixou de ser uma nação essencialmente agrícola para se tornar um polo industrial. Uma história que, como vamos ver, foi escrita muito mais pela necessidade do que pelo planejamento. A nossa jornada vai passar por 5 momentos-chave. Começando lá no domínio do café, passando pelas primeiras faíscas da indústria, o empurrão que a guerra deu, a grande crise que mudou tudo e, por fim, o nascimento de uma nova era econômica. Beleza, para começar, vamos voltar no tempo lá pro comecinho do século XX para entender o cenário da época. Pensem só. Praticamente toda a riqueza e o poder político da nação estavam literalmente plantados nos cafezais. O Brasil respirava café. O país era conhecido lá fora como o país do café. Mas olha que interessante. Mesmo com o campo dominando tudo, as primeiras sementinhas da indústria já começavam a brotar. No começo, a industrialização era bem tímida, sabe? Era quase que um suporte para a gigantesca economia do café. E o mais irônico disso tudo é que boa parte do dinheiro que bancou essas primeiras fábricas veio da própria riqueza gerada pela exportação do grão. E essa imagem aqui de um bonde lotado em São Paulo, ela captura perfeitamente essa nova realidade. A indústria não criava só produtos, não. Ela criava cidades, criava um novo jeito de viver e, claro, uma nova classe de trabalhadores urbanos. E agora a gente chega no primeiro grande ponto de virada na nossa história. Um empurrão que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. A Primeira Guerra Mundial. Imagina só, o conflito lá na Europa, de 1914 a 1918, simplesmente fecha as portas para os produtos importados. E aí, quando não dá para comprar de fora, bom, a única saída é começar a produzir em casa. E olhem só esses números. É impressionante. Vejam o salto na quantidade de novas fábricas que surgiram bem durante os anos da guerra. A necessidade, de repente, virou a mãe da industrialização. E o resultado disso? Uma mudança, assim, radical. No final da guerra, 70% dos produtos industrializados que eram consumidos por aqui já eram feitos no Brasil. O país foi forçado a se virar, a encontrar o próprio caminho. E esse primeiro surto industrial, claro, se concentrou naquilo que era mais urgente, né? Bens de consumo básicos, como tecidos, roupas, alimentos, coisas para atender às necessidades imediatas da população. Mas se a guerra foi a faísca, o grande incêndio, o catalisador que mudou tudo de vez, ainda estava por vir. A quebra da economia mundial em 1929. Para entender o tamanho do baque que foi essa crise, primeiro a gente precisa saber quem mandava no Brasil na época. Eram as chamadas oligarquias, um pequeno grupo de famílias muito ricas, donas das grandes fazendas de café. E aí a crise de 29 vem e joga esses dois grupos poderosos, o poder antigo do campo e o novo poder da cidade, um contra outro, numa disputa direta pelo futuro do país. Para os barões do café, foi o fim de uma era de domínio absoluto. Mas, para os industriais que produziam para o mercado interno, foi uma oportunidade de ouro, foi o começo de tudo. O poder estava de fato mudando de mãos e de lugar. O futuro da economia brasileira não estava mais nos cafezais. Ele estava saindo em forma de fumaça dessas chaminés, que começavam a redesenhar o horizonte das cidades. Então, no fim das contas, qual foi o resultado dessa virada de chave completa? Como ficou o mapa da economia brasileira no longo prazo? Esse gráfico aqui mostra tudo de forma muito clara. É uma inversão total de papéis. Em questão de algumas décadas, a indústria simplesmente decola e ultrapassa a agricultura como o principal motor da economia do país. E essa história não para por aí. Chegando mais perto dos dias de hoje, a economia se mexe de novo. Um setor de serviços gigantesco surge e se torna dominante, crescendo justamente sobre a base forte que a indústria construiu. Então, fica a pergunta. O que essa jornada toda nos ensina sobre as forças que causam mudanças tão gigantescas e muitas vezes tão inesperadas na história de um país? A grande lição aqui é que a força industrial do Brasil não nasceu de um projeto bem desenhado, sabe? Ela foi, na verdade, forjada no calor da crise. Isso mostra que, às vezes, as transformações mais profundas e duradouras são, na verdade, reações a eventos que a gente simplesmente não pode controlar.